nosso próximo tema é algo bem próximo de nós, porque, abrindo aqui para vocês, vocês foram escolhidos para estar aqui hoje, justamente pelo uso diário de vocês, né, das suas redes sociais. Nós observamos vocês e julgamos, fulano usa bem as redes sociais, né? Assim como foi citado que um vegetariano não é vegetariano, né, se ele não comer carne, né? Não foi isso que você falou? Isso, não existe vegetariano não praticante. Não praticante. Porque se ele comer carne, ele vai deixar de ser vegetariano. Da mesma forma, um católico não praticante. Justamente. Seria injusto nós convidarmos aqui hoje pessoas que não usam as redes sociais. Então, vocês usam as redes sociais de vocês e certamente vocês conhecem o nosso próximo tema, as famosas trends, né? As modinhas de hoje, né? Para quem não sabe, para quem está em casa, as famosas trends, as modinhas do Instagram, do TikTok, né? As dancinhas. Nem sempre é uma dancinha, né? Às vezes é uma cena reproduzida várias vezes, como o Tiago colocou, né? É praticamente isso, uma mentira, Tiago, contada várias vezes, né? Porque repercute tanto, e aí a gente vê a mesma cena reproduzida várias vezes, cada um que faz para viralizar também, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, né? Começando pelo nosso irmão Felipe. A opinião, Felipe, a sua opinião sobre um católico praticante, um católico, usando, né, fazendo uso dessa modinha das trends. Nossa, falar de modinha é muito complicado. Porque se você falar de modinha do irmão seu, vai vir para cima de você, vai dar um murro na sua cara, seja o que for. É muito difícil falar de modinha, principalmente nesse mundo que nós, creio que todo mundo que está aqui e muitas pessoas que estão assistindo são coordenadores de grupos, são líderes de grupos, e trabalhar com um jovem, vamos botar como o nosso irmão falou, praticante, e aquele que está buscando a constância, aquele que acabou de entrar, é muito complicado. Porque chegar para um irmão que já é velho na igreja, chegar para o irmão que já é daquela caminhada já assídua, e está por aí fazendo postagens com músicas que... Vamos TikTok, meu Deus do céu, se eu for falar aqui, eu acho que esse vídeo vai ser desmonetizado no YouTube. É muito complicado chegar para um católico que já é de igreja, que bota uma saia na igreja, uma menina, um homem que vai para a igreja e está ali mostrando seriedade, mostrando postagens de masculinidade, e quando vai no TikTok está lá postando fotos desculpa a palavra, por aí, essas palavras de baixo calão. É muito complicado você viver. Já pelo outro lado, eu fico muito com o pé atrás de olhar para os, não posso dizer não praticante, porque não praticante pode ser também um não católico, mas um jovem que está começando a buscar, um jovem que acabou de se encontrar com Jesus. É muito difícil você lidar com ele, porque se você chegar naquele momento, pare de postar isso, olhe a música, é muito complicado. Ele pode se afastar de você e ele pode querer se afastar da vida. No meu evangelizar, na minha cidade, lá em Jacaré dos Homens, eu costumo muito, e muitos também não concordam às vezes comigo, puxar para si. Puxar, fazer com que aquele jovem, seja menino, seja menina, fique perto. Ele ficando perto, é como se eu passasse um tipo de cultura. A cultura hoje é muito complicada. É como se passasse um tipo de cultura. Nós costumamos também lá em Jacaré, durante um retiro, vou dar o exemplo, durante um retiro, se eu for convidar um jovem, eu tenho que convidar um amigo, porque na felicidade, na constância ali, uma palavra que eu posso usar, no conforto, estando ali no conforto, ele vai conseguir ceder mais à realidade. E assim eu costumo fazer também com esses jovens que estão vivendo nesse mundo de trends. Vou dar um exemplo aqui hoje, de empinar moto, sair por aí postando aquelas turminhas de empinar moto, que faz aqueles clubinhos, né, de empinar moto. Acho aquilo horrível, não condizência com a vida cristã. É muito complicado você chegar para ele, pare. Eu prefiro, no meu modo de ser, para não machucar, como o nosso irmão falou, cuidado para não machucar, porque você pode perder, trazer para si. Olha, seja meu amigo, e eu vou te passar na vivência como é um ser cristão. Vou te chamar aqui para participar do grupo de jovens. Vamos ali para o grupo de jovens? Aí vai, tem aquelas meninas que já estão lá com a sainha, já toda bonitinha, as meninas que já estão todas compostas,
e chega uma menina nova, com top, com saia curta. Aquela menina que acabou de chegar lá, que eu estou puxando, eu vou já mandar ele de saia, mandar ele de calça, vá composta. Posso pedir, sim. Mas se ela não quiser ir, eu vou obrigar? Não. Então é muito complicado eu chegar para um cristão que está acabando de entrar na igreja e pedir para que ele pare de utilizar-se desses meios sociais com essas músicas. É muito complicado. Eu prefiro, nesse meio, trazê-lo para perto de mim, trazê-lo para a realidade. E aos poucos ele vai se convertendo. Questão dos trends, né? O Papa Francisco, ele, em uma das suas falas, ele dizia assim que não tenham medo, vocês jovens, de serem cidadãos do mundo virtual. E isso me remetia automaticamente ao que diz na palavra de Deus, 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 11, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando você que está em casa, quando eu me predisponho a aderir, nós devemos nos questionar. Não sou eu que devo questionar você, não é você que deve questionar a mim, mas nós devemos nos questionar a todo tempo. Em que momento eu estou comunicando a Cristo? Através desses desafios, através dessas coreografias que muitas vezes entram em nossa cabeça e ficam impregnadas, e de repente a gente está falando sem nem perceber. E aí eu não poderia, se não me falha a memória, o evangelho de ontem ou de hoje vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a partir do momento que a nossa necessidade é Cristo, que a nossa necessidade é fazê-lo acontecer em nossa vida primeiramente, nós devemos nos questionar, não apontarmos, não julgarmos, não dizermos se é certo ou errado, mas eu, diante daquilo que Cristo fez por mim, diante da graça que a mim é ofertada todos os dias, eu estou sendo imitador de Cristo, como Paulo foi. Sobre as trends, né? Cara, eu acho a ferramenta maravilhosa, não vou mentir. É uma ferramenta muito rica, na verdade, né? Para aquelas pessoas que são ligadas e gostam de produzir conteúdo para a rede social, eu acho que é um meio muito divertido de se evangelizar também. Logicamente, em tudo que a gente falando sobre a questão do testemunho, né? Então, assim, nessa questão de testemunhar, eu acho que essa onda agora que alguns católicos já começaram a fazer, invadir o meio das trends para comunicar Nosso Senhor, eu acho maravilhoso, eu acho muito válido. Logicamente, eu acredito que alguns eles passam do ponto, né? Alguns meio que perdem o senso ao que estão fazendo lá, com relação àquilo do conteúdo que está sendo publicado, e eu estou falando aqui dos católicos que fazem as trends, certo? Não estou falando aí do mundão, que faz o que quer, que posta o que quer, e justamente, na maioria das vezes, é mais algo, né, ligado à sensualidade. Mas tem muitos padres que veio se destacando dentro da mídia, que a gente veio conhecer, que a gente veio aprender. Então, assim, eu acredito que essas trends, eu falo da mecânica, da forma como é feita. Eu acho um meio maravilhoso realmente para se evangelizar, né? Posso até citar um dos blogueiros, que é um seminarista, é o Miguel, na verdade o Raul, e ele é um dos melhores para mim, né? Ele faz as trends, que é algo muito rápido, de 1 minuto no máximo, que o Instagram vai permitir para dependente da conta, e ele consegue dar um conteúdo fantástico de aprendizado mesmo, né? Ele consegue destrinchar as questões de missa, por exemplo, de uma forma extraordinária. Então, aquelas curiosidades pequenas que a gente tem sobre o Pai Nosso, sobre a oração tal, sobre as partes... Enfim, ele consegue ser o cara na situação. Então, nesse universo jovem, nesse universo de usuário de rede social, eu acho maravilhosa a opção que o Instagram dá, principalmente para esse tipo de situação. Mas é cabível, logicamente, a seguinte reflexão. Se eu sou católico, né, se eu sou uma pessoa que me coloco como evangelizador, que é assim que o católico deve se colocar, então, se é necessário que eu também anuncie Nosso Senhor, então por que eu não posso usar a ferramenta para isso? Né? E fazer da sua rede, da sua conta, algo que as pessoas possam entrar e de alguma forma possam encontrar Deus também.
Até porque eu acho que numa visão nesse contexto, os nossos IGs, nossa conta, nosso Instagram, ela é a vitrine daquilo que a gente pensa, é a vitrine daquilo que a gente faz, é uma vitrine nossa. Então, quem gosta de produzir conteúdo aí para rede social, bicho, aproveita, se joga aí nas trends, tem os reels aí que são maravilhosos, tem um pessoal muito criativo, né? E a nossa juventude, ela é criativa, né? E eu acho que é interessante que o católico ele se jogue no meio dessa mídia realmente para fazer essa revolução que é necessária. Tem um monte de gente lá mundana fazendo o que quer, então é cabível também que a gente entre lá e faça a nossa parte, e a gente mostre o nosso Deus, mostre como a igreja é divertida também, como ela é alegre, né? Nessa parte de juventude, claro, e também que ela é séria e que ela tem muita coisa a ensinar e a gente tem muito a aprender também. Concordo em partes com você, Iago, porque assim, nós temos sim que utilizar das ferramentas, mas nem todas precisam ser trends, né? A gente pode inovar. Por que a gente não faz as próprias trends, né? As trends católicas? Mas nós devemos avaliar que vídeos a gente está vendo e que vídeos a gente vai produzir. Porque a gente sabe, né? A maioria das músicas, não estou dizendo que são todas, mas a maioria delas são funk, né? A maioria das trends que entram aí, ela traz um funk, ela traz uma letra mais vulgar. E a gente deve avaliar essas situações, a gente deve pensar, poxa, o que é que eu vou transmitir com isso? A gente tem que saber qual o objetivo, por que que eu vou postar isso? Isso é para eu expor minha vida, isso é para eu expor a vida da minha igreja, isso é para quê? Eu vou trazer algo de bom para outra pessoa? Por exemplo, se a pessoa tem um perfil profissional, né? Claro, ele tem os Reels, as Trends, o TikTok também tem uma grande visualizações, tem uma grande pessoas visualizando. Isso é bom para quem está trabalhando, para quem quer divulgar, para quem quer evangelizar, porque vai chegar a muitas pessoas, né? Mas devemos pensar, né? Se a pessoa é profissional e ela é cristã e ela tem um perfil profissional justamente para postar essas coisas e ela quer visualizar, quer ter visualizações para o seu trabalho, ela deve pensar assim, poxa, eu sou cristã, mas eu estou postando aqui no meu Instagram do trabalho, mas eu não vou postar sobre essa música, com essa música, porque não tem nada a ver comigo, né? Eu tenho um perfil profissional e eu vejo muito isso, né? Muitas vezes eu tenho que selecionar essas trends, porque somente algumas músicas internacionais que se encaixam com o meu perfil, com a minha pessoa, com o que eu gosto realmente. Então, você tem que avaliar se você está sendo realmente cristã, né? O que eu quero fazer com isso? Qual o meu objetivo? Se eu não tenho nenhum objetivo com isso, eu não posto, né? Eu não divulgo, porque tem música que realmente é vulgar, que tem coisa que é contrária à nossa fé e se encaixa com tudo que a gente estava dizendo antes, né? Nós não devemos ser contrários à nossa fé, nós devemos pensar bem, devemos avaliar, devemos ser diferentes. Nós somos cristãos, não somos qualquer pessoa, nós somos do mundo, aliás, nós estamos no mundo, mas não precisamos ser dele, não podemos nos misturar com ele e confundir as coisas. Direito de resposta, né? E então, na minha fala, eu coloquei a ferramenta das trends, dos reels, né? Eu não disse que as pessoas elas têm que pegar a musiquinha do mundo e fazer algo parecido, né? Inclusive, na minha fala também eu coloquei, irmã, que é necessário que a gente use do bom senso em lembrar do meio que a gente vive, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente diz que é. Né? Então, quando eu digo assim, vamos se jogar lá naquelas pessoas que gostam de fazer, né, esse tipo de produção, então eu ainda permaneço com o mesmo pensamento. Vamos se jogar lá e também fazer a nossa parte. É um meio aberto para todo o público e para o católico também. Então, usando do bom senso, é claro, eu acredito que é um meio e ainda permanece sendo uma ferramenta muito boa para buscar anunciar Nosso Senhor. Muito bem. No meu ponto de vista, eu aconselho deletar esse meio da vida de evangelização, que isso não evangeliza coisa nenhuma, muito pelo contrário. Eu vejo que tem padres fazendo isso na rede social, fazendo até brincadeira, mas nós estamos misturando muitas coisas, e não deve ser assim, né? Quando queremos converter um cristão, né, ou aquele que está distante da igreja, nós temos que mostrar o verdadeiro Cristo, não um Cristo palhaço, não um Cristo brincalhão, um Cristo verdadeiro, como ele é. Lá em Tessalonicense, vai dizer que nós temos que ter o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Então, ter o mesmo pensamento de Cristo Jesus não é pegar aquilo que é profano, né, e dizer que é sagrado. Não. Nós corremos o grande risco
porque tem muitas coisas que levam a duplo sentido. Como é que um jovem, né, que tem sua vida vazia e chega na igreja em busca de um Cristo verdadeiro e chega lá, né, escuta uma música que tem duplo sentido, com letras católicas maravilhosas, mas com um olhar profano, nos apontando o que é profano e no que é sagrado. Temos que ter cuidado com isso. Então, temos que mostrar, sim, sempre o verdadeiro Cristo, sem medo, né? Se ele quer se converter, ele vai ser convertido de um jeito certo, não de um jeito errado, né? Deus jamais escreve algo torto na nossa vida. Deus é perfeito, a lei de Deus é perfeita e não se rebaixa às coisas tortas que o homem cria, né? Então temos que ter cuidado com isso. Você que agravou muito isso depois do Concílio Vaticano II. Houve muitas interpretações erradas que se arrastou na igreja e devemos ter cuidado com isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Falamos aqui muito de postagens, falamos aqui muito do como o católico pode se portar, mas eu quero aqui, pode se portar nesses trends, né, isso? Mas eu quero aqui mostrar o seguinte, falar, né, analisar junto com vocês, como é que está o nosso feed? Para quem não sabe o que é o feed, é o que quando você abre, o que vai aparecer ali. Vou dar o exemplo do TikTok. O TikTok, o algoritmo do TikTok, ele é referente ao que você visualiza. Se você está ali visualizando coisas de política, vai aparecer muito de política. Se você ali visualiza muito de católico, que lá no TikTok vocês têm que aprender a diferenciar. No TikTok eles não diferenciam se é igreja católica, protestante ou umbanda. Ele diferencia como religioso. Então vai aparecer tudo. Digo, por exemplo, por mim mesmo. Quando eu abro meu TikTok, vai aparecer lá muito... Como todo cristão atual, a gente também vê muitas situações de política, de citar situações do cotidiano, mas também vejo muito questão católica. E quando você entra lá dentro, que você olha, aparece cartomante ao vivo no TikTok, aparece umbanda ao vivo no TikTok, eu digo, meu Deus, o que é isso? E como está o meu feed? Está aparecendo ali homens ou mulheres sensuais? Se está aparecendo pelo TikTok, é porque eu estou dando o like, porque eu estou deixando completar. Como é que está a minha consciência de acordo com o meu uso do TikTok? E indo para o Instagram, lá no Instagram já é um pouco diferente, né? Não vou citar aqui o Reels, porque eu não tenho não uso muito Reels do Instagram, apesar de que é quase um TikTok. Mas como é que está os meus seguidores? Quem eu estou seguindo no Instagram? Eu sei que meus amigos, não tenho 100% dos amigos da igreja, tem outros amigos que vivem no mundo e saem postando lá, mas eu estou seguindo tais pessoas que faz naturalmente essas postagens, que faz naturalmente postagens contrárias à fé, contrárias à moral católica. Como é que está? Fica aqui a reflexão para como é que a gente está utilizando esses meios de redes sociais. Isso mesmo. Então, a gente vai ouvindo vocês e eu vou aqui refletindo e observando. Já estou fazendo aqui o que é que eu tenho postado, o que é que eu tenho repostado, o que eu tenho curtido e comentado. Então, eu estou partindo assim, de mim, refletindo as minhas atitudes nas redes sociais. E com isso, e essa mesa redonda, ela tem um objetivo de fazer a gente refletir, orientar. Não é que agora você... estão ali, fizeram aquela mesa redonda que é para condenando as redes sociais, de modo algum, né? Como o próprio Papa nos orienta, até a igreja nos orienta a isso, a fazer essa diferença, ser essa referência, a utilizar dos meios que nós temos para comunicar e anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. A rede social não é um mal, de modo algum. Mas nós, enquanto cristãos, precisamos saber como utilizar. É aquilo que São Paulo tanto nos ensina, que os irmãos falaram desde o início. Tudo me é permitido. E a gente tem uma sede de liberdade que confunde com libertinagem e não entende que nem tudo nos convém enquanto cristãos. Então, a partir do momento que eu vou ouvindo os irmãos aqui, é compreender também que nós precisamos conhecer a nossa fé.
Conhecer de fato aquilo que acreditamos ou dizemos acreditar. Porque quando a gente conhece a nossa fé, a gente vai começar a ponderar alguns comportamentos, algumas atitudes, buscando o quê? A nossa conversão. Buscando o quê? A santidade. Porque se nós não desejarmos a santidade, algo está errado. Nós somos feitos para a eternidade, para o céu. Então, o que é a minha fé? O que é a Igreja Católica Apostólica Romana nos ensina? Porque se eu estou sendo contra, se eu não concordo com o que o magistério diz, com o que o magistério ensina, com o que os documentos da Igreja ensinam, então é preciso refletir aí a minha identidade enquanto cristão católico. Né? Então, conhecendo a nossa fé, nós vamos entendendo e nos posicionando de modo que nós possamos anunciar Cristo. Onde quer que seja, com a nossa fala, com o nosso silêncio, com as nossas posturas, onde qualquer ambiente, espaço, é olhar e dizer, não, ali eu consigo ver aquilo que ela é na igreja, em casa, com a família, com os amigos, ela é aquilo. Eu não sou 3, 4 faces de uma pessoa. Então, conhecer a nossa fé é essencial. Os irmãos vão falando e eu vou ficando aqui. Eu preciso conhecer ainda mais a fé. A fé que eu testemunho, a fé que eu professo.